Bom, estávamos falando do seguinte semana passada, estávamos falando de carboidratos. Muito bem. Carboidratos, hidratos de carbono, glicídios, sacarídeos, né? Esses caras são principalmente ligados ao que mesmo, galera? Produção de energia, certo? Mas é só produção de energia? Não, não é só produção de energia, mas o principal você marca lá, energia, tá? Aí você faz assim, ó, linka carboidrato com uma coisa que a gente estudou há algum tempo atrás, algo chamado de mitose, desculpa, mitocôndria. Você lembra o que a mitocôndria fazia? A mitocôndria fazia um processo chamado de respiração celular, e esse processo de respiração celular é o quê? Produção de energia. Ah, tá, professor. Lembrei mais ou menos. Aí você vem aqui, ó, e olha esse slide que está aparecendo para você. Eu vou aumentar ele para ficar melhor. E você vai observar o seguinte: esse nome aqui, ó, é um nome que você deve conhecer, se a minha caneta funcionar. Aí, ó, beleza, ótimo. Esse nome aqui, ó, é um nome que você deve lembrar, galera, porque esse nome ele estava ligado com a respiração celular. O que acontecia? Olha a revisão lá, ó, que acontecia numa organela chamada de mitocôndria. Muito bem. Não lembrou? Não tem problema. Vamos relembrando aqui, ó. Essa mitocôndria, o que ela fazia? Ela pegava na respiração celular, que é igual, então, a pegar uma glicose mais oxigênio e formar o quê? ATP mais CO2 mais água. Muito bem. Tá, professor? Não sei onde é que está a energia. Ah, por isso que a gente está aqui trabalhando junto, galera. Ó, para a gente relembrar. A energia está aqui, ó, galera. Quem que é essa aqui, ó? Essa aqui é a molécula energética que está no nosso organismo, que é chamada de ATP, que significa adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Tá, peraí, vamos fazer uma analogia, galera, ó, para ficar mais fácil. Vamos pensar que você é um carro, ok? Vamos pensar que você é um carro. O que é que o carro usa para andar? Não vale falar roda. O que é, então vou melhorar a pergunta, né, professor? O que é que o carro usa para fazer o motor funcionar? Gasolina. Gasolina. Muito bem. Muito bem. Tá. E a partir da gasolina, o que que o carro, no que o carro transforma a gasolina para fazer o motor funcionar? Um combustível O para ele combustível é funcionar. transformado em quê? Em Energia. energia. Isso. Então, significa que a glicose está para igual a gasolina. Certo? A gasolina vai para o motor. Quem que é o motor no caso aqui? O motor é você. Ou seja, a célula. E lá dentro da célula, o que vai acontecer? Uma organela chamada de mitocôndria seria o quê? O motorzinho. Então você é o carro, o motor é a mitocôndria, e lá dentro da mitocôndria, ela transforma a glicose em energia. Lá dentro do motor, que seria a estrutura dentro da nossa célula, seria a nossa mitocôndria. Lá no motor eu transformo a gasolina em energia. Vocês entenderam? Então a gasolina é transformada em energia no meu motor.
no motor do carro. A mitocôndria transforma o quê? Glicose em energia dentro das minhas células. Então, a glicose é o quê? É o nosso principal combustível. Então, eu tenho que ter alguém, né, chamado de mitocôndria nesse caso, para transformar o nosso combustível, que é a glicose, em energia para você poder funcionar. Ah, então significa que se eu ficar sem glicose, eu não produzo ATP e as minhas células começam a parar? Mais ou menos isso. Por enquanto você vai entender isso, porque o nosso organismo é tão perfeito, ele é tão adaptado, tão evoluído, que as pecinhas vão se encaixar. Vamos lá, vamos seguir que a gente já vai entender isso. Aí, só para relembrar, nós temos outros açúcares. Tem a glicose, daí você vai marcando, ó, o final ose indica que é um açúcar. Aí você tem frutose, aí você tem manose, aí você tem galactose. Você tem vários tipos de açúcares, que é o que a gente está vendo. Aí a gente falou um pouquinho sobre os açúcares simples e os açúcares complexos. Isso é bastante importante para a sua qualidade de vida. Eu evitar um pouquinho os açúcares simples, dar um pouco mais de atenção para os complexos, porque eles são mais saudáveis, eles duram mais dentro do nosso organismo, eles são menos processados, ok? Mas não é para você deixar de comer, é para você tomar um pouco de cuidado e ter um pouco mais de complexos na sua alimentação. Isso é melhor para o motor, ou seja, para você, para as suas células, tá? Ok? E daí nós paramos aqui, ó. Os monossacarídeos, lembra lá, ó, eu sempre trabalho quebrando palavras, ó. Mono 1, tô indo rápido porque a gente já viu isso. Dia 2, poli, vários. Ok? E ainda eu coloquei um cara chamado de oligo, que significa poucos. Ok? Então nós vamos lá, ó. Quando eu falo de monossacarídeos, eu estou falando do seguinte, ó. Os monossacarídeos são açúcares compostos por uma molécula só. Então, uma molécula. Ok? E essa molécula vai poder ser com 5 carbonos, principalmente, ou com 6 carbonos. Tudo isso a gente já viu. E a gente fala assim, ó, é uma pentose ou uma hexose. Ok? Hex significa 6. Pente significa 5. Se fosse com 3, seria uma triose. Se fosse com 4, seria uma tetrose. Mas a gente estuda esses dois que são os mais importantes. Quando a gente fala em pentose, presta atenção, galera, você vai ter duas pentoses. Duas pentoses. Uma pentose vai se chamar desculpa. Desoxirribose. E a outra pentose vai se chamar ribose. Marca lá que a gente já vai ver elas no próximo slide. Quando eu falo em hexose, eu tenho... Opa, por que apagou tudo? Aí, ó, melhor. Então, quando eu falo em hexose, eu estou falando em três tipos principais. A glicose, olha ali, ó, apareceu a importantíssima e muito famosa. A glicose, a frutose e a galactose. Então, olha lá, ó. Vamos para o nosso próximo slide, vai ter mais espaço. Então, vamos lá. Os monossacarídeos podem ser trioses, podem ser tetroses e podem ser pentoses
e podem ser hexoses. Tá? Vamos ver se vocês gravaram. Vamos lá, vou deixar vocês pensarem um pouquinho e daí vou ajudar. Uma triose é um açúcar. Uma triose é um açúcar com quantos carbonos? Quantos carbonos? 3. Então, uma triose é com 3 carbonos. Vamos lá. É só seguir, galera. Se o cara ganhou 4 vezes um campeonato, ele é tetra. Então, tetrose é com 4 carbonos. Uma pentose, pente significa 5. Então, o cara é penta. Então, ele tem 5 carbonos na sua molécula. É só seguir. X é 6 vezes. Então, 6 carbonos na sua molécula. Entenderam? Se fosse com 7, qual é o próximo prefixo? Hepta. Então, ele seria uma epitose. Só que nós vamos fazer o seguinte: a gente vai se dedicar a estes dois aqui, as pentoses e as hexoses, ok? Então, olha lá, quando a gente fala, eu vou dar um tempinho para vocês, aí vou escrevendo aqui do lado, ó. Quando a gente fala em pentoses, a gente escreveu no slide anterior, vamos repetir, nós temos a desoxirribose. Alguém lembrou? Será que alguém lembrou aí o que é a desoxirribose? Ela é extremamente importante, muito famosa. E a ribose, também extremamente importante e muito famosa. Quando a gente fala em desoxirribose, você tem que lembrar o seguinte, ó. O DNA. Ô, louco, o DNA tem açúcar? Exatamente. O DNA é composto por moléculas e uma destas moléculas é um açúcar. E esse açúcar é chamado de desoxirribose. Tanto que DNA, o que significa, galera, DNA? O que significa DNA? Vamos pegar as letras ali e vamos entender o que significa DNA. Eu já falei sobre isso, mas a gente esquece e a gente repete aqui. Quando a gente fala em DNA, nós estamos falando assim, ó, é o ácido, então, ó, o ácido desoxirribonucleico. Ok? Beleza? Então, olha lá, ó, o A está aqui e o desoxirribonucleico. Certo? Beleza. E o que é a ribose, então? A ribose é o açúcar que está no RNA. Os dois açúcares têm 5 carbonos. Só que eles vão ter uma diferença, eu já vou mostrar para vocês. Vamos lá. O RNA significa o quê? Ácido ribonucleico. Tá? Então, olha aqui, ó. O A, o R e o N. Ok? Tem alguém querendo entrar? Vamos deixar lá, ó. Bateu na porta, já foi embora. Não sei quem era. Combustível, muito bem. Então lá, ó, galera, se vocês puderem colocar no grupo lá, se tem alguém querendo entrar, manda vir aí. Por favor. Vamos lá. Então, monossacarídeos, pentoses. Mas daí a gente tem as, que a gente falou agora há pouco, as hexoses. Muito bem. Então nós vamos ter 3 hexoses. Mas, professor, você já falou isso, mas vamos repetir rapidão para gravar. Ó, a glicose, a frut... Opa!
a frutose e a galactose. Aí você já vai gravando esses nomes, galera. Olha, frutose, aonde que eu encontro? Será? Não sei, vamos lá. Galactose, lactose, aonde será que eu encontro isso? Certo? Aí agora é o seguinte, galera, presta atenção. Eu vou apagar algumas coisas aqui para poder ter espaço, tá? Mas lembra que fica tudo gravado e se apagar, né? Não está querendo apagar. Maravilha. Bom, vamos lá. Agora a gente fala um pouquinho de química aqui, tá? Porque você vai ver que biologia e química, você é química. Por isso que essa parte da biologia que a gente estuda, a gente chama de bioquímica, a química da vida. Então, quando a gente fala em pentose, nós já sabemos que tem quantos carbonos? 5 carbonos. E quando eu falo lá na representação disso, nós usamos desenhos para representar isso de uma forma mais fácil. E você vai ver assim, ó, um desenho para representar uma pentose é um pentágono. Nossa, professor, sério? Sim, galera, um pentágono. O que significa um pentágono? É uma figura geométrica com 5 lados. Consequentemente, também tem 5 arestas, certo? Então eu vou ter o seguinte, ó. Em cada pontinha dessa representa o quê? Um carbono. Então eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui e um carbono aqui. E outro ali. Certo? Então a representação de uma pentose é um pentágono. Vamos lá. E a representação de uma hexose é o quê? Muito bem, quem pensou que é um hexágono. O que é hoje, galera? É química, é biologia ou é matemática? É tudo misturado, galera. Tudo misturado. Ficou feio isso, hein, galera? Minha nossa, desculpa, galera. Vamos melhorar aqui. Aí, ó. Bom, vamos lá. Então, essa é a representação de uma hexose. Tem um carbono aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, agora lá, ó, por que eu estou falando sobre isso? Por causa disso aqui, ó. O que é isso aqui, galera? O que é isso aqui? Este é o famoso o DNA. Onde eu vou ter o seguinte, uma fita, duas fitas, ó. O DNA é composto por uma dupla fita que está ligada uma com a outra. Aí eu pego o seguinte, eu quero ver ele molecularmente. Numa primeira projeção molecular, eu vou ver isso aqui, ó. Um fósforo que está ligado a uma, olha lá, galera, ó, uma pontinha, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhas. Certo? Um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Certo ou errado? Errado, né, galera? Olha aqui, ó. Quantas pontinhas eu tenho? Uma, duas, três, quatro, 5. O que é esse desenho? É um pentágono ou um hexágono? É um pentágono. Portanto, eu tenho quem aqui? Eu tenho uma pentose. Muito bem. Se essa pentose que está aqui está formando o DNA, quem é essa pentose? É uma desoxirribose. Ok? Olha aqui, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Tá vendo o que eu tenho aqui, ó? Um OH, a gente chama isso de hidroxila.
Desse formato, com uma hidroxila ali, está representando uma desoxirribose. Agora, olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um RNA. Uma fita apenas, ok? E olha aqui, galera, ó. Eu tenho um oxigênio aqui e uma hidroxila aqui. Lá só tinha uma hidroxila. Eu não tinha um oxigênio. Então, eu vou dizer para você que esse cara aqui é uma pentose, mas é uma ribose, tá? Então, se você encontra... Peraí, vamos relembrar, ó. Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Por isso, isto é uma pentose. E essa pentose chamada de ribose vai estar em quem? Ribose RNA. Vamos voltar. Se é uma desoxirribose, é o DNA. Galera, qual que é a importância do DNA? Lembra qual que é a importância do DNA? É material genético, né? Isso, é um material genético. E esse material genético é que define todas as nossas... Características. Muito bom, galera. Monstros. Isso aí, ó. Fugiu a palavra. Características. Então significa que esse negócio aqui é importante ou não? Extremamente importante, né? Se eu estragar esse cara, eu posso perder uma característica, ou melhor, posso mudar uma característica, sim ou não? Sim. Sim. Isso se chama mutação. Ok? E desse aqui, pode mudar? Do RNA? Pode mudar, galera. Só que as nossas características não estão no nosso RNA. O RNA só vai ajudar o DNA. Só parece ruim, né? Sem ele, as nossas características também não funcionam, tá? Mas as nossas características estão aqui. Esse cara aqui vai auxiliar as características a aparecerem em nós. Então, ele ajuda o DNA a funcionar. Agora, peraí, galera, ó. Eu sei que tá todo mundo cansado de falar disso, mas é o que está no momento. Se você aprender, beleza. O vírus chamado de Covid é um vírus... Oi. Tudo certo. Opa, é que eu Tem não uma consigo pergunta ali ver, da gente. Pamela. Desculpa. Pamela, fala comigo aí. Agracie os nossos ouvidos com a sua voz. Pamela? Não? Nossa. É que daí eu tenho que sair da tela, porque eu não vejo aqui. Peraí. Vamos lá, vamos ver. Vocês têm vergonha até de falar, gente? Funfando? Mutações proporcionais? Peraí, o que isso quer dizer com isso? Escreve ali para mim. É propositais. ó. Propositais. É, propositais. Que, vamos lá, que eu provoco. Ah, tá, sim, beleza. Nós podemos fazer isto? Podemos fazer isto. Só que o problema é o seguinte, Pamela e todos os colegas. Se eu quero exatamente uma resposta, eu tenho que construir. Espera aí, eu vou voltar para o slide lá, tá? Vou voltar lá para o slide. Eu tenho que construir isto. Certo? Então, peraí, olha aqui. Não tem problema a gente andar um pouquinho mais. E acho que tem que ser assim, galera. Preciso mais participação de vocês, tá? Olha aqui, ó. Esse T, esse G, esse C e esse A são essas letrinhas que fazem você ter cabelo loiro,
ou castanho, ou preto, o olho azul, ou castanho, ou preto, ou verde, a pele. Todas as suas características são determinadas por essas letrinhas aqui, tá? Que são chamadas de bases nitrogenadas, ok? Se eu quero trocar uma característica sua, eu tenho que trocar, vamos chamar isso de receita? Eu tenho que trocar essa receita, certo? Então eu tenho que trocar o T por um A por um G, o G por um C. Beleza? Quando eu uso um agente mutagênico, vamos falar de um bem conhecido e que vocês têm que tomar muito cuidado, por isso a gente aproveita aqui. UV. O que é UV? Radiação solar. O Sol pode provocar uma mudança no seu material genético, ok? Mas essa mudança, ela vai ser aleatória. O que significa aleatória? Que ela vai acontecer e eu não sei o que vai acontecer, qual vai ser o resultado, ok? Quando eu quero fazer uma mutação proposital, como a Pamela colocou, eu tenho que construir isto, ok? Eu tenho que garantir que a letrinha que vai ser trocada é exatamente aquela que eu quero. E nós conseguimos fazer isto? Sim, mas ainda existe um risco bastante grande de não dar certo, porque são coisas bastante complexas. Imagine assim, ó. Isso que está na sua tela agora, nesse momento, é uma estrutura que está dentro do núcleo de uma célula. E que lá dentro eu vou ter, na nossa espécie, 46 pedacinhos destes. Certo? Que tem mais ou menos, ó, acompanha comigo, 46 pedaços de DNA nós temos dentro do nosso núcleo celular. Dentro do núcleo, olha o tamanho que é. E cada pedacinho desse, se eu esticar ele, ele vai ter mais ou menos 1 metro de comprimento. E daí eu pego e transformo isso no que a gente está vendo aqui, todas essas letrinhas. Isso é muito pequenininho. Isso é muito difícil de manipular. E eu manipulo isso quimicamente. Eu não consigo com a mão pegar e colocar. Não é igual um joguinho daqueles de montar aqueles Lego. Isso é tudo quimicamente. A gente foi descobrindo isso ao longo da história, a gente vem aperfeiçoando essas técnicas, como aconteceu o ano passado, né? Que trocaram o material, um pedaço de um gene de uma criança para ela não ser suscetível, ou seja, não pegar o vírus da AIDS, vocês devem lembrar disso. A gente chamou isso de edição gênica, e eles não têm certeza se deu certo, também não tem certeza se só mexer em um gene ou se outros genes foram atingidos, mas nós já dominamos, pelo menos assim, bem, vamos dizer assim, essas técnicas. Mas essas mutações que eu provoco, elas não são 100% seguras. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado para manipular isso, porque eu posso trocar uma característica que eu não queria e pode, inclusive, ser mais ruim, maléfica, né? Pode ser mais maléfica, ruim, usar essa palavra, mas ela pode ser pior do que melhor. Então tem que tomar muito cuidado. A gente está evoluindo muito rápido com isso, mas ainda nós não temos total segurança. Não sei se eu respondi, vou lá no chat para olhar, tá? De forma que, se ela não for controlada, ela é uma mutação aleatória. Ok, Pamela? Beleza?